Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus abençoe os irmãos aí que escreveu no canal. Meu irmão, vai mais um estudo aí para vocês. Tudo que eu lembro, eu faço estudo. E eu lembro de uma visão que Deus me deu. Eu tenho que fazer esse estudo. Amém? Ninguém é obrigado a crer em visão de ninguém. Amém, irmãos? Deus deu a visão para mim. Amém? Às vezes a irmã teve um sonho sobre depilação. A Bíblia fala assim: ser fiel a Deus e eu lhe mostrarei o caminho da salvação. Mostrarei coisas grandes ocultas nas quais não sabe. Tem muita coisa que às vezes a Bíblia, nós lemos e não conseguimos entender, que Deus nos revela. Isso é fato. Só quem é fiel aí do outro lado sabe. Amém? Tem muita coisa que Deus me revelava que eu acordava pensando, meu Deus, aí Deus confirmava, eu ia praticando a coisa, Deus ainda ia me incomodando, aí eu via que eu estava errado perante Deus. Presta atenção, tem coisas que eu não posso nem falar, vocês vão me chamar de herético, então eu guardo para mim. Mas isso aqui tá fácil de explicar dentro da Bíblia, eu vou passar para os irmãos. Amém? Irmãos, quando eu dirigi uma igreja, tinha uma irmã muito salgadona, mas muito salgadona, e orava muito. E ela me dava muito trabalho. E eu pensava que ela era juiz. Presta atenção, olha o julgamento. E ela me perseguia, fechava a cara e ficava com um bico pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, essa irmã me persegue demais. Aí teve um dia que ela foi dar um palpite no conjunto das irmãs. Eu tratei ela muito duro. Muito duro mesmo. Aí eu vi que ela saiu entristecida e ficou uns 3 dias sem vir na igreja. Preste atenção. Aí eu fiquei preocupado com ela. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu fui meio duro com a irmã. Aí eu falei, mas não vou atrás dela não, ela tá me dando muito trabalho. Ela é bom que ela vai para outra congregação, Deus amor, e para de me dar trabalho. Às vezes eu pregava contra o teatrinho, aqueles movimentos de crente, e ela fazia muito isso e ela ficava contra. Eu pregava sobre os fariseus, ela ficava nervosa, vai escutando. E eu decidi não ir atrás dela. Uma certa feita eu tive um sonho. Presta atenção, irmão. Eu sonhei que uma voz chegava perto de mim e falava assim, irmão Sandro, você sabe o que é blasfema contra o Espírito Santo? Olha pra você ver. Eu falei, não. Aí a voz me falou assim, Deus não vai levar o seu tempo de ignorância, mas vai atrás da irmã porque você entristeceu o Espírito Santo na vida dela. Ela está muito triste. E você blasfemou contra o Espírito Santo. Presta atenção. Eu falei, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ele, vai atrás, Deus não leva o tempo da ignorância do homem. Aí eu acordei. Aí eu fui atrás da irmã. Pedi perdão, chorei. Ela chorou, aí ela veio. Presta atenção. Aí ela continuou a me dar trabalho. Presta atenção. Trabalho assim, irmão. Ela era muito sal. Ela era muito doutrinada, mas também era muito sal. E passava muito na frente do dirigente, e queria toda hora ser profeta, e não me dava sossego. Aí uma certa feita, eu nervoso na sala pastoral, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que chamar a atenção de novo da irmã, vou ter que chamar. E eu olhava pra irmã lá fora, querendo chamar ela dentro da sala, acabou que eu não chamei. Aí eu tive sonho de novo. Quando eu dormi, eu tive um sonho falando assim, irmão Sandro, você vai blasfemar de novo. Aí eu fui e fiz assim, ó, acordei. Aí eu falei assim, mas blasfemo contra o Espírito Santo é entristecer quem tem o Espírito Santo? Aí eu fui na Bíblia. Comecei a comer Bíblia. E eu comendo Bíblia, eu vi que quando eles falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, ele ficou muito triste. Porque ali eram os seus irmãos falando. Era o povo dele falando. O povo ao qual ele lutou muitas vezes, colocou debaixo das asas como a galinha achuta o pintinho, defendeu muito, falando que ele expulsava por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí eu aprofundei na palavra Beelzebu, era o pior demônio que tinha, o senhor das moscas, era o mais temido daquela época. Aí falou tipo que ele era o chefe, o reinador, o chefe que reinava no inferno, o chefe de todos os demônios. E o Senhor Jesus se entristeceu muito. E é lógico que o Senhor Jesus tinha o Espírito Santo. Aí eu vi quando ele se entristeceu, ele falou, blasfema contra o Pai, contra o Filho, será perdoada.
mas contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada nem aqui e nem no mundo vindouro. Aí eu entendi, irmão. Por que me perdoou aquela blasfêmia? Porque foi contra a irmã. Mas acontece que a irmã tinha o quê? O Espírito Santo. Eu não blasfemei contra o Espírito Santo, eu blasfemei contra a irmã que tinha o Espírito Santo. Presta atenção. E o Espírito Santo, sabendo que eu estava na ignorância, ele não se entristeceu, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Presta atenção, você vai entender esse mistério. E o Senhor Jesus também tinha o Espírito Santo, mas quando o povo estava na ignorância, o Espírito Santo não entristeceu. Quem entristeceu foi o Senhor Jesus. Presta atenção. Presta atenção, é muito profundo esse estudo, irmão, muito profundo. Depois que Deus me deu essa revelação, eu descobri o que é blasfema contra o Espírito Santo. Aí eu vi que o Senhor Jesus tem e tinha o Espírito Santo, ele se entristeceu, mas o Espírito Santo não se entristeceu. E com a irmã foi a mesma coisa. Presta atenção. Aí eu descobri o que é blasfema contra o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele tem intenso ciúme. Ele geme. Não fala que ele chora não, viu? Que ele geme, tem intenso ciúme. Aí eu comecei a ver. Eu falei assim, então quer dizer que um homem pode entristecer o Espírito Santo. Aí eu vou fazer um estudo agora para explicar para vocês. Pecado, pecadinho, pecadão. Tem pecados que são para a morte. Tem pecado que pode não ser perdoado. Vou explicar agora. Então quer dizer que uma pessoa, se você entristecer o Espírito Santo, irmão, você tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que pensa e com o que faz. Vou explicar agora. Amém? Então quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e se ele entristecer, se blasfema contra ele, não será perdoada. Jesus se entristeceu, a irmã que eu blasfemei entristeceu, mas graças a Deus o Espírito de Deus ainda não tinha entristecido, porque ele viu que eu estava na ignorância. Agora eu vou entrar no estudo, vocês só vão entender no final. Amém? Abra sua Bíblia bem rapidamente em João 5,16 ao 17. Amém? João 5, 1 João 5, 16 ao 17. Diz assim, ó. Se alguém vir seu irmão pecar seu irmão, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, que dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Tem pecado que é para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não ore. Olha só. Toda iniquidade de pecado, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Eu conheço um missionário que era muito usado na Assembleia, que virou macumbeiro. Está fazendo macumbas pesadíssimas, trabalho, pecado para a morte. Pode olhar que Davi e Saul pecou pecados gravíssimos. Todos dois pecou, tanto Davi como Saul. Saul consultou a feiticeira. Saul tomou das mulheres, de pessoas estranhas. Saul contou o povo. Tipo, era herdade dele, não era de Deus. Né? Não, foi Davi que fez a contagem do povo. Mas os dois pecou pecados gravíssimos. Mas Davi, ele pecou um pecado que ele pensou só nele. Presta atenção. Ele foi lá, matou um homicídio e pensou só nele. Agora Saul pecou um pecado que ele entristeceu o Espírito Santo. Foi quando ele pediu aquela macumbeira, aquela feiticeira para trazer também o espírito de Samuel. Então Saul, ele praticava pecados contra Deus, contra o Espírito Santo, e Davi praticava também pecado contra Deus, que todo pecado também você afronta a Deus, mas eram pecados que ele pensava nele. Então tem certos tipos de pecado que é diferente. Presta atenção. Então Saul, por que Deus rejeitou Saul? Ele falou, Samuel, por que oras para Saul, havendo eu o rejeitado? É porque Saul já praticava pecados iguais a sobreiro, que afrontava a Deus. Tem uma diferença muito grande na qualidade do pecado. Tem gente que fala, não tem nem pecadinho nem pecadão. Tem pecadinho, pecadão sim. Amém? Então são coisas pesadas que podem entristecer a Deus e ao Espírito Santo. E aqui está falando, ó.
Se alguém vir seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará. Não mandou sair falando para os outros, mandou orar. Tem muito irmão que vê o irmão pecando e vai fofocar, vai entregar, vai dar uma de profeta, irmão, aquele irmão fez isso. Não, a Bíblia fala orará. Presta atenção. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso vos digo, não ore. Amém? Você vê que há pecadinho e há pecadão. Toda iniquidade é pecado, e pecado que não é para a morte. Amém? João 5, 16, 17. Agora vamos ver o significado da palavra iniquidade. Presta atenção. Iniquidade é um substantivo feminino da língua portuguesa que define alguém ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça e à igualdade, e etc. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, quem se opõe à equidade. A equidade é fazer as coisas certas, a pessoa tem equidade no agir. Amém? A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis e normais morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento. É aquela pessoa que peca descaradamente. Ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. Então quer dizer que iníquo, tem crente iníquo, né? Aquele cínico, aquele sem caráter, aquele que chega, faz um bico em casa e para ele tá tudo normal. Faz um bico de TV a cabo, para ele tá tudo normal. Esse é o iníquo. Presta atenção, vou explicar o iníquo e o crente para você entender. Tem um caso com a irmã na igreja, para ele tá tudo normal. É o iníquo. Ele peca descaradamente, ele é cínico, ele é sem caráter. Pode olhar que no final falou assim, normalmente está relacionado ao cinismo e à falta de caráter. Presta atenção. E nós sabemos que iniquidade é tudo aquilo que nos separa de Deus. Até um celular pode ser uma iniquidade no nosso bolso, porque ela está nos separando de Deus. A iniquidade que nos separa de Deus. Tem um versículo bíblico que fala que as nossas iniquidades têm nos separado de Deus. Então, iniquidade é tudo aquilo que nos separa de Deus. Presta atenção. Amém? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em João 6,37. João 6,37 diz assim: todo o que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então quer dizer que uma pessoa que faz pecado para a morte, ela não é lançada fora por Deus. Ela mesmo se lançou fora. Amém? Por exemplo, um pastor que cantou uma mulher, não vou citar nome, que muito escandalizou, tirei o vídeo. Cantou uma mulher no Face. Aí depois vai lá e funda o ministério. Deus não lançou ele fora, não. Ele mesmo se lançou. Porque é pecado para a morte, irmão. É o cinismo. É a falta de caráter. É o iníquo. Amém? E tem pecados que são graves. Ele nem preocupou com as ovelhinhas. Se fosse saber, se escandalizar, se ia matar muitas almas, ele apenas foi. Então ele afrontou a Deus e ao Espírito Santo. Não estou falando que ele blasfemou contra o Espírito Santo, mas esse é um pecado para a morte. Ele não pensou no casamento, ele não pensou nos filhos, ele não pensou na família, ele não pensou no seu cargo na igreja, ele não pensou em nada. É um pecado grave. Você chega ali e assassina uma pessoa conhecendo a Bíblia. É pecado para a morte. Você chega ali e consulta uma macumbeira igual Samuel fez. Pecado para a morte. Há pecados que são para a morte, por isso nem ora. Viu um irmão fazendo isso, você já pode retrancar a oração e entregar ele na mão de Deus. Amém? Então vamos lá. Próximo versículo, para vocês entenderem. Vou ler todos. Amém? Primeiro Coríntios 5 diz assim, vou ler 1 Coríntios todo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Isso você não ouve nem entre os gentios. Olha o pecado para a morte, olha que perigo. Amém? Um pai ter relação, amém, com a filha. Presta atenção. Então você não ouve nem entre os gentios.
Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceis? Por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo mandou tirar do meio, irmão. Não pode ter não. Tem gente que falou, irmão, vamos orar, não. Fiz um estudo aí sobre um certo pastor. Falei que o próprio Deus ancou, o povo escandalizou, falando que eu estava falando mal. Mas o apóstolo Paulo mandou tirar. Mandou tirar. Tem pecado grave, tem que tirar. Senão o gentil lá fora fala assim, ó, o cara cometeu isso aí, eles estão tratando como crente, eu não vou entrar nessa igreja mais não. O cara teve relação lá com um homem e continua lá no, dentro da igreja, tudo normal, daqui a pouco entra em comunhão. Então Paulo mandou tirar. Presta atenção. Não é que não é para perdoar, mas Paulo mandou tirar. Tem pecado que certo tipo de obreiro comete que ele não pode voltar mais a ser pastor. Ele tem que voltar e ficar membro. Porque se ele subir no altar, os gentios vão escandalizar. É isso que Paulo quis dizer. Pode aceitar? Pode, como membro. Amém? A gente tem que entender as coisas, tá bom? Aqui, ó. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto-vos e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne. O que Paulo quer dizer? Pode deixar entristecer lá no mundo e deixa Deus tratar dele. Muito forte o que Paulo falou. Eu acho que tem muitos inscritos aí que não estão preparados para congregar com o apóstolo Paulo. Ia falar que é um demônio. Ia falar que é um ditador. A igreja primitiva era sal demais, irmão. Sal demais. Aqui, ó. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento pode levantar toda a massa? Você deixa ele ali na igreja, daqui a pouco todo mundo está fazendo a mesma coisa. Amém? Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis com fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, é sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos de sinceridade e de verdade, porque o pão asmo não tinha fermento. Então Paulo está falando, não com fermento. O que é o fermento? É aquelas sujeiras nas vestes espirituais. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Por quê? Que às vezes você cria o filho na igreja, ele vai no colégio, ele desvia, porque lá ele vai receber o fermento. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O crente que fica prostituindo aí. Você sabe o que é prostituição? Olhar de mal intenção para a irmãzinha também é prostituição. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha o que Paulo falou, irmão. Eu não estou falando com os devassos do mundo, não. Você pode ir lá tentar ganhar ele, ainda associar. Mas com o que está na igreja, corre, porque ele está dentro da igreja e é devasso. Isso que Paulo quis dizer. Aqui, ó. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso. Presta atenção. Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal ainda nem comais. Sabe o que é comar, irmão? Que Jesus quis dizer, receber em casa. Sabe por quê? Você recebe um prostituto em casa, ele pode amanhã tomar a sua esposa. Ele pode amanhã cantar a sua esposa, ele pode cantar a sua filha. Você recebe um roubador de dízimo lá, um pastor ladrão em casa, amanhã ele rouba o seu celular. Paulo falou assim, ó, não estou pedindo para vocês correr dos devassos do mundo não, mas os da igreja você corre. Porque é o quê? É um iníquo, é uma pessoa sem caráter, uma pessoa falsa, um ator. A palavra ator no latim significa hipócrita. Quando Jesus estava chamando os fariseus de hipócrita, ele chamou de ator. Olha a gravidade do que Paulo falou. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirais, pois dentre vós o irmão imoral.
Olha a fortaleza do que Paulo falou. Pena que eu vou ter que pular. Uma hora eu vou fazer um estudo só disso. Ó. 1 Samuel 16:1. Diz assim, ó. Encheis, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Porque rejeitais a palavra de Yahvé, ele também rejeitou como rei do seu povo. Então o Senhor me ordenou: não ores nem intercedes em favor deste povo. Irmão, Deus rejeitar. Não ores mais para ele, Samuel. Eu rejeitei. Deve ter entristecido muito a Deus, deve ter entristecido muito o Espírito Santo. Você vai pecando, você entristece um cheio do Espírito Santo, Deus vai te alertando, mas a hora que você entristeceu o Espírito Santo, irmão, com as suas escolhas, com os seus atos ações, você quer ver o pior pecado que tem, irmão, que muita gente pratica, é aquele pecado que você olha para um lado e não tem um pastor, você olha para um lado e não tem um irmão, você olha para um lado e não tem uma irmã. Aí você esquece de olhar para cima e pratica. Se entristece demais a Deus. Aquele pecado que você faz ações com o celular na mão, com a internet. Aquele site que você abre. Se entristece demais a Deus. Sabe o que você está falando para Deus? Você olha para um lado e não tem pastor. Olha para o outro e não tem uma irmã. É aqui que eu vou praticar o meu pecado. Você está falando para Deus assim: o Senhor não existe. Está aí uma blasfêmia contra Deus. Por que José correu quando viu a mulher de Potifar? Ele olhou para todo lado, devia ser uma mulher linda. Naquela época não tinha prestou barba, às vezes estava tudo lá com os pelos pubiais. E ele olhou, viu de longe aquela mulher, tirou a roupa, às vezes com seios. Tudo naquela época não tinha academia, mas devia ser uma mulher linda, tudo à mostra. Quando ele viu para ela, ele correu. Por quê? Porque ele sabia que lá em cima tinha um maior. O crente esquece disso. E a pior derrota do crente está aí, porque você está entristecendo a Deus. E você pode entristecer também o Espírito Santo. É muito sério, irmão, isso. É muito sério. Deus rejeitar alguém é muito sério. Amém? Agora eu vou ler um estudo bem rapidamente de um irmão muito aqui, um idoso. Eu respeito muito os anciãos, bem rapidamente, porque Deus rejeitou Saul. Quando Deus rejeita uma pessoa, as consequências se tornam nada agradáveis. A história de Saul está registrada no primeiro livro do profeta Samuel. O povo de Israel estava sendo dirigido por Deus através do profeta Samuel. Aconteceu, porém, que o povo de Israel passou a desejar ser igual às demais nações. Isto é, governado por um rei. Samuel, isso já entristeceu a Deus, né? Samuel muito se ofendeu. E Deus, por sua vez, disse que atendesse o pedido dessa gente. Blasfema contra Deus. Porque quem deveria se ofender era Deus, pois ele mesmo estava sendo rejeitado. O pedido foi atendido. O povo se alegrou e festejou. Quanto tempo durou essa alegria? Apenas 1 ano. Já no início, Samuel começou a deixar de ser um rei segundo o coração de Deus. No 2º ano, ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque Deus havia dado ordem para que destruísse totalmente os amalequitas. Inclusive o gado, ovelhas. Saul, porém, poupou o melhor do gado e das ovelhas, dizendo que era para sacrificar a Deus. Mentira. Ele cometeu um pecado de avareza, falando que era para sacrificar a Deus. Sabe o que Saul fez? Deus não manda não, irmão. Deus mandou poupar, mas eu sou Deus. Eu mando conservar o gado. É isso que Saul fez. Avarento, pecado de avareza. Viu as ovelhas tudo gorda lá, né? Olha aí, olha o perigo. Ó. Porventura Deus tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Pois a rebelião de um pecado é refeitiçaria, diz o Senhor. Irmão, o obedecer é melhor que você subir 1 trilhão de vezes no monte com roupinha de saco e cajado de Moisés. Obedecer é melhor que você ficar 50 dias sem comer.
Não estou dizendo que não é para orar e jejuar. Eu estou falando que obedecer é sempre melhor. E ele estava rebeliando contra Deus. A Bíblia fala que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul nada mais se tornou que um feiticeiro. Não é à toa que ele foi atrás da feiticeira. Todo crente rebelde, irmão, é a mesma coisa que os feiticeiros. Porque os feiticeiros rebeliam contra Deus, eu vou chamar demônio. E o crente rebelde também rebelia. Eu que me mando. Eu vou pôr lá em casa o que eu quiser. Deus não manda. Eu vou pôr na minha igreja o que eu quiser. A partir de hoje eu vou liberar isso para minha igreja, que eu sou o pastor presidente. Pecado de rebelião. É a mesma coisa de um feiticeiro. Amém? Aqui, ó. Considerando este fato, Deus escolheu em seu lugar um rei segundo o seu coração, que cumpria toda a sua ordem. Irmão, o crente segundo o coração de Deus. Isso é tremendo. Amém? Que cumpria toda a sua ordem. O que Deus falou? Eu vou pegar um segundo o meu coração, que ele não vai me desobedecer. Olha só. E esse rei, ainda adolescente, chamava Davi, que veio a ser um soldado mais importante do exército de Saul. Porém, tornou-se para Saul um elemento indesejável, provocado pelo ciúme que passou a sentir. Assim que as mulheres o exaltavam mais que o próprio Saul, de maneira que Davi passou a ser perseguido por Saul. Mas agora alguns comentários que julgamos importantes. Toda vez que o Espírito de Deus se retira de uma pessoa, abre-se a porta para a entrada do Espírito contrário. A pessoa de Deus. Irmão, todo crente que não tem mais o Espírito Santo, algum espírito está aí. O corpo é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Corpo, a prisão da alma. Alma, fonte dos desejos. Espírito, ou é Espírito de Deus ou é Espírito do diabo. Por isso que Jesus falou, pelos frutos se conhece a árvore. Se você vê um crente lá na internet de madrugada, o Espírito do diabo está na vida dele. Olhando lá site pornográfico, você vê um crente lá falando mal do outro, o espírito do diabo está na vida dele. Pelos frutos conhece a árvore. Quando você vê um irmão correndo de falar mal, de madrugada está orando, o Espírito de Deus está na vida dele. Isso é fato. Amém? Louvado seja Deus. Que é um espírito contrário à pessoa de Deus. Desde então, o rei Saul passou a ser atormentado por esse espírito. No princípio, guiado pelo Espírito Santo, o rei Saul era um homem admirado pelo povo. Agora, porém, é um homem contra a vontade de Deus. A Bíblia nos recomenda: não deis lugar ao diabo. Determinado segmento religioso desobedece esse mandamento, porque passa a conversar com este inimigo de Deus, como se fosse semelhante a qualquer de nós. Entretanto, o mesmo não acontecia com o Senhor Jesus, pois este o repreendia e ordenava que calasse, e se retirava daquele que era endemoniado. Olha o que aconteceu com o rei Saul depois. Como vimos, ele passou a ser atormentado por um espírito mau que o induzia à violência, afastando totalmente dos planos de Deus. Qualquer pessoa pode ser induzida a agir da mesma forma a partir do momento que se deixa de ouvir a voz de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E para livrar-se desses tormentos, ele procurou uma mulher que tinha poderes de lidar com a alma dos falecidos. Nessa situação, procurou falar o profeta Samuel, já muito falecido. Satanás tem poderes de simular a aparição e voz da pessoa falecida. E assim a porta está aberta para que Satanás entre em cena, para enganar pessoas e a própria humanidade. E a pessoa desesperada aceita tudo como verdade. Nem um ser humano tem poderes de transportar a alma de um falecido para trazer-nos a mensagem celestial. Olha aí os pastores que gostam de mandar a alma para o inferno, falando que é anjo. Isso é um perigo. Olha para você ver, nenhum ser humano tem poderes de transportar a alma de um falecido para nos trazer a mensagem celestial. Este ato não passa de uma ação diabólica, a qual muita gente acredita, pensando ser verdade. E assim a humanidade caminha de mal a pior. Porém, Deus tem poder suficiente para libertar essas pessoas com o poder do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não deis lugar ao diabo. Vamos para o próximo estudo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. 1 Timóteo 1:20 diz assim, ó:
Entre esses foram Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? O que é entregar a Satanás? Expulsou da igreja, irmão. Expulsou da igreja, está cortado da igreja, está na mão de Satanás, está no mundo. É isso que Paulo fez. Tem muita gente que não entende esse versículo. Não entreguei a Satanás. Ele não pediu para Satanás ir lá e pegar ele, não. Ele tirou da igreja. É a mesma coisa de entregar a Satanás. Você pode olhar como obreira, quando era toda tampadinha, toda bonitinha. Quando vai para o mundo, fica pelada. Vai para forró. Está entregue às mãos de Satanás. Foi isso que Paulo fez. Amém? Você vê que Paulo excluía da igreja o irmão imoral. Amém? Vou ser bem rápido para não ficar grande. Tiago 1:15 diz assim, olha. Ninguém sendo tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Presta atenção, por isso que existe o diabo. O diabo está aí para nos tentar mesmo, para saber o que está dentro de nós. Por isso que Deus não acabou com o diabo. Entre aspas, é o carcereiro lá das almas rebeldes. Amém? Mas cada um é tentado e atraído e encontrado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado está consumado, gera a morte. Amém, irmão? Pecado é as iniquidades que nos afastam de Deus. Pecadinho, pecadão, pecado nos afasta de Deus. Depois disso, a morte. Ezequiel 18:4 diz assim, ó, eis que todas as almas são minhas, porque a alma que pecar, todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tanto o pai, como o filho, como o neto. Se o pai for infiel, o filho é fiel, para Deus está ótimo. Se o pai for infiel, o filho infiel, vai para o inferno também. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Amém? Mateus 12 diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha para você ver que ele entristeceu, aquilo que eu estava explicando, ó. Presta atenção. Trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia, não é este filho de Davi? Filho de Davi é o quê? O Messias, ungido. Quando chamava ele de filho de Davi, estava chamando de Machia, ungido. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Faz um estudo aí sobre Beelzebu, era o pior que tinha na época. Era o senhor das moscas. Chamou ele de chefe do inferno. Aí ele entristeceu, irmão. Por isso que Deus me falou daquela mulher. Imagina se eu tivesse entristecido o Espírito de Deus na vida dela. Nós temos que tomar cuidado, irmão, de tocar em profeta por causa disso. Porque o profeta tem o Espírito de Deus. Se você falar contra o profeta entristecer na ignorância é uma coisa. Agora, se você falar contra o Espírito de Deus, o Espírito de Deus entristecer, é outra coisa. Só Jesus entristecendo. Ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, eles nem falaram, eles pensaram. Disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o teu reino? Os crentes estão um brigando com o outro, um batendo no outro. O reino de Satanás é unido, irmão. Satanás, quando quer derrubar uma igreja, é potestade, principados, dominadores. A palavra principados, príncipes, significa os principais do inferno. Eles fazem até reunião. E os crentes tudo dividido. Amém? Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá? Como permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, a quem expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Está falando de quem ia aceitar Jesus, sobre os filhos dele, sobre os patriarcas, sobre os profetas. Amém, irmão? Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Você vê que ele entristeceu Jesus, mas não entristeceu o Espírito de Deus na vida de Jesus. Isso é muito grave. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então sua casa? A unção do homem de Deus, quando ele expulsa o diabo, no mundo espiritual, os anjos ali acorrentam. Ele amarra o diabo. Quando fala, você está amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus te repreende. A pessoa ali no mundo espiritual, o diabo está sendo amarrado. Foi isso que Jesus fez.
Amém? Aqui, ó. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Tá vendo? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, se lhe é perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoada, nem nesse século, nem no futuro. Aí ele fala sobre a árvore. Aí, ó, vamos saber se um crente é de Deus ou não. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore mal o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Quer ver um crente de Deus e do diabo? Olha os frutos, irmão. Você está falando mal dos outros, é fofoqueiro, está despregando a sua doutrina, virou ditador na igreja dele, olha aí. Amém? É pelos frutos. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois o que há de abundância no coração, disso fala a boca. Como é que você pode falar coisas boas se você é mau? Não tem como. Porque daquilo que o seu coração fala é o que vem de dentro de ti. Amém? O homem bom tira coisas boas do seu tesouro do coração. O homem mau tira coisas más. Mas eu vos digo, toda palavra ociosa, tal. Amém? E fica aí esse estudo, irmão, que Deus me deu. Amém? Vou deixar esse estudo. Você medita sobre as visões que eu tive. Medita o que eu expliquei, entre aspas, que pode ser blasfema. É blasfema contra o Espírito Santo. Amém? E medita e guarda a tua língua. Guarda a tua boca. Vigia com o que você vai falar. Porque você pode, sim, blasfemar contra o Espírito Santo. Amém? Não toca nos profetas, vigia com o que fala. Agora, heresia, irmão, pode pregar à vontade, porque até Deus é a favor. Amém? Agora, você viu uma mulher de Deus, uma santa mulher de Deus, deixa ela no cantinho dela. Às vezes está na ignorância, mas ora muito, jejua muito, tem o Espírito Santo. Amém? Então fica aí o estudo do pastor Santo. Pecadinho, pecadão, pecado imperdoável. Aí você decide se você tiver aprendido alguma coisa da parte de Deus. Que Deus abençoe. Fique em paz. Em nome de Jesus.